responsabilidade de trazer a palavra, a mensagem é muito grande. Daqueles que estão sobre o altar, eu oro sempre para que Deus nunca nos abandone, para que a força e o poder de Deus estejam sobre nós, para que quando estivermos fracos, aí aqui estivermos fortes, para que a fé seja inabalável, que a nossa fé esteja firmada em Cristo Jesus. Porque não é todos os dias que estamos bem, todos os dias dependemos da graça do Senhor e da sua misericórdia. Todos encontraram, aquele que encontrou diz amém. Aquele que está sem a Bíblia, se aproxime de alguém que tem a Bíblia, o livro sagrado, ao qual iremos nos guiar essa noite através de sua palavra. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, diga vivo, santo, diga santo, diga agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Põe a mão sobre a tua palavra, fecha os teus olhos, vamos orar nesta hora. Senhor meu Deus e eterno Pai, Espírito Santo de Deus, estamos aqui, ó Deus, reunidos na tua casa para engrandecer e glorificar o teu santo nome. Que não venha ser eu e venha pregar a tua palavra, o teu evangelho, mas que venha ser o teu Espírito Santo, que venha falar com a tua igreja nessa noite. Eu sou apenas um servo, um instrumento em tuas mãos, mas aquele que está em mim é mais poderoso do que eu, que não sou digno de calçar a sandália dos teus pés. Que o Senhor, meu Pai, venha se fazer presente em nosso culto, venha se fazer presente em tua palavra, que nós venhamos estar com o coração agradável em receber as boas novas nessa noite. Que a tua palavra venha trazer arrependimento aos nossos corações e venha ser cheiro suave às nossas narinas, e que o nosso ouvido venha gerar fé, pois a tua palavra diz: a fé vem do ouvir e o ouvir a tua palavra. E que em nome do Senhor o teu nome venha ser glorificado nessa noite, o teu reino venha ser exaltado nessa noite, para que a honra e a glória pertençam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Tome o seu respectivo assento, glorificando aquele que é digno de toda a glória. Nós temos aqui um texto, a carta aos Romanos. Paulo escreve aos Romanos de quando estava em Corinto, ali na sua terceira viagem missionária, onde ele ficou por 1 ano e 6 meses ensinando a palavra do Senhor. Um dia eu trouxe uma ministração sobre Áquila e Priscila, e Paulo estava ali juntamente com eles, tinha o mesmo ofício, e Paulo ficou naquela cidade de Corinto ensinando aquele povo por 1 ano e 6 meses. Então Paulo estava ensinando a palavra do Senhor, e Paulo sempre aos sábados disputava com judeus e gregos acerca da palavra de Deus. Paulo, eu acredito que era um homem visionário, um homem que tinha muita fé, muita qualidade de Deus. A partir do momento que Paulo vai para Damasco, Paulo estava indo ali pregar a carta, e a graça do Senhor alcançou através de Jesus Cristo. Paulo recebeu a graça de Deus, e quando Paulo recebe a graça, preste muita atenção, Paulo cai. A graça sabe nos colocar nos nossos devidos lugares, que é aos pés de Jesus. Nós não somos dignos, mas a graça do Senhor nos alcançou, e a graça do Senhor ela vem de cima para baixo, porque aquele que vem de cima para baixo vem do céu, vem de Deus, vem de Jesus, vem do Espírito Santo. E aquele que vem de baixo para cima é clamor, é libação, é holocausto, é sacrifício a Deus, que sobe como um cheiro suave ao Senhor. Paulo vai escrever algo que nos traz uma esperança. Eu quero trazer esperança ao seu coração nessa noite, mas para que isso aconteça, a gente tem que entender
está dizendo a carta aos Romanos. Em Romanos capítulo de número 12, o texto que nós acabamos de ler, Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas para chegar à carta aos Romanos, capítulo número 12, eu tenho que voltar no início da carta de Paulo. Paulo, ele vai tratar alguns assuntos de grande importância aos romanos, não só aos romanos, mas em toda a igreja do mundo inteiro. Paulo, de capítulo número 1, capítulo de número 2 e capítulo de número 3, os 3 primeiros capítulos de Romano, Paulo vai falar acerca do pecado, a universidade do pecado, o pecado de uma forma geral. Paulo estava tendo embates ali sobre judeus e gregos, porque os judeus e gregos não aceitavam a palavra de Paulo. Certa vez, Paulo entrava nas igrejas e a Bíblia diz que o povo tinha um coração tão endurecido para a palavra do Senhor que não aceitava a palavra de Deus. E Paulo limpava suas vestes, tirava a poeira do seu paletó e falava: a minha cabeça está tranquila, porque não aceitaram a palavra de Deus. Estou indo para outro lugar. Se não aceitaram a palavra de Deus nos gentios, nos gregos, eu vou para os gentios pregar a palavra do Senhor. Porque os judeus não aceitavam a palavra. Os judeus não queriam aceitar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus veio para trazer a salvação, para que Jesus veio abolir a lei e deixar a graça para nós. Ninguém aceitava isso. Até nos dias de hoje, se você chegar em alguns locais em Israel, eles não aceitam a graça do Senhor. Eles acreditam na lei de Deus, na lei dada por Moisés. Então Paulo, ele vai falar acerca do pecado, porque os judeus achavam que eram suficientes, que Jesus veio somente para eles e não mais para outras pessoas, não mais para outros povos. Diante disso, eu quero que você volte a carta aos Romanos, lá no capítulo, no início, para que você venha entender aquilo que eu quero ministrar nessa noite. Romanos capítulo de número 1, verso de número 16. Acompanhe comigo. Quero que nós tenhamos base bíblica daquilo que eu estou dizendo. Os irmãos encontraram? Romanos 1,16. Vai dizer o texto: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro, Jesus veio para os judeus e também no grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Diga mais uma vez: o justo, diga, o justo viverá pela fé. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. O justo vai viver pela fé. Paulo está trazendo uma verdade aqui neste texto. Paulo está dizendo uma fé de esperança, uma fé que Jesus vai voltar para todo aquele que nele crê, para que aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. Que Jesus não veio com um público seleto, Jesus veio para todos aqueles que nele crê, venha herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, Paulo está clamando ao povo para que venha ter fé em Jesus. A essência da fé é o pilar de todo cristão. Todo cristão tem que ter fé em Jesus. A fé é o que nos move. A fé é a nossa base, é o nosso alicerce dentro do Evangelho de Deus. Preste muita atenção. Existiam alguns homens que eram homens extraordinários, homens que incendiaram o mundo. Eu já falei de alguns homens aqui, alguns personagens, mas eu quero falar particularmente de um homem que ele tinha mais ou menos 1,5 metros. Ele estava pregando a palavra do Senhor, ele ia pregar para os índios. Preste muita atenção nessa história. E quando ele estava pregando para os índios, faltava fé dentro do seu coração. A graça não tinha chegado até ele. E ele triste, angustiado em seu coração, de pregar a palavra, mas sem motivação, porque há dias que a motivação nos falta.
Há dia que nós acordamos e tudo aquilo que nós pregamos parece que dá um vazio dentro de nós, e nós mesmos desacreditamos daquilo que pregamos. Um dia chegou isso na vida deste homem, e aquele homem estava chorando numa calçada, e quando ele estava chorando numa calçada, ele estava escutando alguém pregar a palavra do Senhor, e o livro que aquele homem estava pregando era Romanos capítulo de número 1, o prefácio de Romanos. E quando ele estava ouvindo o prefácio de Romanos, a Bíblia diz que ele ouviu essas palavras: o justo viverá pela fé. E aquele pregador repetiu mais uma vez: o justo viverá pela fé. E mais uma vez aquele pregador pregou com ênfase, com autoridade, e disse mais uma vez: o justo viverá pela fé. A partir daquele momento em que aquela voz passou aos seus ouvidos, parece que algo encheu o coração daquele pregador, e aquele pregador começou a ser impulsionado. A graça do Senhor desceu sobre aquele pregador, e a Bíblia e o texto diz em seu diário que ele escrevia que a partir daquele momento ele nunca mais teve dúvida da fé em Cristo Jesus. Quem era este homem? John Wesley. John Wesley escutou somente o prefácio de Romanos e o seu coração se encheu de alegria, e a Bíblia diz que a partir daquele momento ele decidiu colocar Deus em primeiro lugar. Em todo o seu dia ele acordava, ele orava, ele buscava o Senhor, e ele colocava a primeira hora, o primeiro momento do dia dele na presença do Senhor, e aquilo trouxe um avivamento dentro do seu coração, um avivamento que varreu toda a Inglaterra, um avivamento que até os dias de hoje é pregado. Somente o prefácio de Romanos trouxe a libertação para o homem, e um homem trouxe a libertação para milhares. Olha como a graça nos alcança de uma forma simples. A Bíblia não é um livro de 7 cabeças. A Bíblia não é um livro que a gente precisa de altas revelações. A Bíblia é um livro que você tem que ler e meditar. Mas algo que me entristece ao meu coração, que Paulo vai tratar o pecado de uma forma muito séria, porque o povo aos romanos estava pecando muito. A igreja estava cheia, a igreja estava lotada, mas dentro da casa do Senhor era uma casa que vivia em pecado. Paulo, impulsionado pelo Espírito Santo, Paulo começa a tratar o pecado de uma forma séria. No entanto, Paulo separou 3 capítulos de Romanos somente para falar do pecado. O pecado que nos aflige, o pecado que nos mostra a nossa natureza caída, falha e pecadora. Preste muita atenção aqui. Romanos 1, versículo de número 25. Paulo vai dizer assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. E amém. Verso de número 26, redobre a sua atenção agora. Pelo que Deus os abandonou. Preste atenção. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Preste atenção, versículo 29. Estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao Pai e à mãe. Olha quanto pecado. Preste muita atenção aqui, redobre a sua atenção aqui, olha para mim. Nunca deixe que o Espírito de Deus te abandone. Quando nós abandonamos ao Senhor, você pode ter a chance de voltar. O caminho é o mesmo. Lembra do filho pródigo? O caminho é o mesmo, mas o texto vai dizer
que quando o Espírito de Deus nos abandona, é o pior sentimento que tem. É o Espírito de Deus nos abandonar, Ele se tirar de nós. Um exemplo que quero dar dentro da Bíblia: Saul. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul. Saindo um pouco aqui do texto, mas fazendo semelhança ao que nós estamos pregando, a Bíblia diz que quando Davi estava tocando, quando ele tocava louvores ao Senhor, o espírito maligno saía de Saul. Eu acredito que aquilo foi um treinamento para Davi. Quando Davi perde a coroa, Davi está sendo perseguido pelo seu filho, ele vai escrever o livro de Salmos, e ele escreve: tire tudo de mim, Senhor, mas não tire a tua presença. Davi estava olhando, Davi lembrou de Saul e disse: eu não quero estar no estado de Saul, depender de alguma coisa para sentir a presença de Deus. Tem gente que só vem no culto para receber bênção, só sente Deus no momento do louvor, no momento da pregação não sente Deus, na sua casa não sente a presença, no seu quarto, no secreto ora, mas não sente Deus, na sua casa não sente Deus, no seu trabalho não sente a presença do Senhor, no ônibus, no caminho de volta para casa, não está sentindo a presença de Deus. Tome cuidado, porque às vezes o Espírito Santo já virou as costas para você, porque o seu pecado chegou até o Senhor. Nunca deixe a presença e a unção do Espírito sair de você. Sabe qual a maior dor que Jesus sentiu? Isso não está nem no esboço, isso é a revelação de Deus. Pastor, a maior dor que Jesus sentiu foi a traição de Judas, mas não foi. Qual foi a maior dor que Jesus sentiu? Não foi a cruz, não foi as dores dos pregos, não foi a cruz que colocou em sua cabeça, não foi a chicotada que ele levou. Sabe qual foi a maior dor que Jesus sentiu? A maior ferida foi quando Cristo está olhando para o céu com as mãos abertas e ele diz: Pai, por que me abandonaste? Naquele momento é como se Deus estivesse de costas para Jesus. E a maior dor que Jesus sentiu foi essa, porque naquele momento, como ele estava absorvendo todo o nosso pecado, o Pai não conseguiu olhar para o Filho, porque todo o pecado da humanidade Cristo deixou na cruz por nós. Foi a maior dor que Jesus sentiu, foi a dor do abandono da presença de Deus. Nunca deixe essa dor chegar ao seu coração. Não priorize as coisas do mundo em vez das coisas de Deus. Olha como Paulo escreve, muito sério: o homem, pelo que Deus o abandonou, pelas paixões infames, o desejo da carne. Homem se deitando com homem, mulher se deitando com mulher, desobedientes, enganosos, prostituição, maldade, invejosos, homicidas, homens cheios de malignidade, murmuradores, pessoas que só sabem murmurar, reclamar, só sabem reclamar de tudo, reclama do tempo, reclama da esposa, reclama do filho, nada está contra ele. Murmuradores, aborrecedores de Deus, só sabem aborrecer a Deus, só sabem trazer coisas ruins para Deus. Injuriadores, pessoas que acusam, mas não tem prova. A pessoa faz uma coisa, ela fala que fez outra. O pecado está reinando na humanidade. Paulo trata o pecado de uma forma muito séria e de uma forma muito especial, se você for analisar o texto. Eu quero dizer algo para vocês: estamos não debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Em capítulo 4 e capítulo 5, Paulo fala sobre a fé operante pela graça do Senhor. Romanos 4, quero ler aqui com você. Até chegar no 12 eu vou falar muita coisa, eu quero que você anote, que são vários detalhes ricos dentro da palavra do Senhor. Romanos 4, versículo de número 2. Você passa a página, já cheguei em Romanos 4. Posso estar lendo? Amém? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Olha o versículo 3. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus,
e isso lhe foi imputado como justiça. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: se Abraão fosse justificado pelas obras, pastor, eu tenho que entender o que é justificativa, o que é justificação. O que é justificação? É você pegar o homem falho, o homem pecador que é eu e você, e colocar perante Deus como uma pessoa justa e uma pessoa íntegra. É você se apresentar a Deus de forma justa. Entendeu? É você pegar o pecador, apresentando a Deus como justo, como alguém importante, como alguém que não tem pecado. Se a lei justificasse as obras de Abraão, Deus não seria glorificado. Preste muita atenção. Se a lei predominasse sobre nós, a gente iria ter glória pelas nossas obras, não pela fé. As obras validariam o que Jesus fez por nós. As obras seriam o que eu faço, não o que Jesus representa para mim. Não a fé, não o sacrifício de Jesus. Paulo está dizendo: se a glória, se as obras justificam a graça, a honra não seria de Deus, seria de Abraão. Mas aí Paulo está escrevendo e vai dizer: por que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso foi imputado como justiça. O que é imputado, pastor? Imputado é colocar na sua conta bancária um valor que você não precisaria nunca receber. Você não precisaria receber aquele valor, mas Jesus depositou na sua conta. Preste atenção, eu vou falar mais uma vez para você entender. Sua conta bancária está zerada. Você não tem nada, a sua dívida está lá em cima. Você está devendo todo mundo. Sua conta, o seu saldo está 000 negativo. E quando você olhar no aplicativo do banco, a sua conta está lá em cima. Você pagou todas as contas, você não deve mais nada. Tudo isso foi imputado na conta de Jesus. É colocado, imputado, é Deus colocar na conta dele. O que era sua dívida, agora é dívida de Deus. O que era para você pagar, Deus pagou. O que era para você pagar, Jesus Cristo pagou por você. Lá naquela cruz do Calvário, era para eu e você estar sendo crucificado. Era para eu e você morrer. Mas Jesus morreu em nosso lugar. Isso é imputado. Jesus fez o que era para mim e você fazer, e Jesus fez. Está na conta dele. Deu para entender? Quando eu falo em dinheiro, todo mundo entende, né? Está devendo muito aí, a conta está negativa, está em 000, e o banco está te ligando todo dia, tem que pagar. Se não pagar, vai pegar tudo que você tem, seu nome vai estar protestado. Você não consegue ter nome mais, não consegue nem abrir a conta do banco. A sua conta está negativamente e Deus ir lá e pagar tudo. E se você, quem pagou? Chegaram aqui e depositaram a sua conta, nem sei quem que é. Alguém pagou a dívida sua. Isso é imputar com justiça. Quando nós fazemos tudo para Deus, não é a glória nossa, a glória de Deus. Tudo é para Ele, tudo é para a honra e para a glória dele. Nada é mérito nosso, tudo é mérito dele, da graça dele, porque a graça do Senhor pagou o preço alto por nós. É isso que Paulo escreve no capítulo 4 e 5, é a fé operando pela graça. Isso foi imputado com justiça. Olha que um versículo interessante, versículo 19, Romanos 4,19, acompanhe comigo. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era quase de 100 anos. Abraão já tinha quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecido do ventre de Sara. Olha o 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer, pelo que também lhe foi imputado como justiça. Abraão, Paulo está escrevendo aqui, Paulo está dizendo, Abraão tinha quase 100 anos de idade. Aos olhos humanos era impossível Abraão ter filho. As pessoas olham para nós e falam assim: é impossível você ganhar dinheiro. Você vai ser empresário, pobre igual você é, miserável igual você é. Você vai casar com alguém abençoado, você só sabe fazer roubo, você é enganoso,
você passa a perna em todo mundo, ninguém acredita em você, mas tem um Deus que acredita que você pode ser capaz de ser transformado. Era impossível aos olhos humanos Abraão ter filho, mas mesmo sendo impossível, Abraão acreditou em Deus, e isso foi imputado como justiça, e isso foi mérito de Deus, isso foi mérito de Abraão. A fé que opera em nós é mérito de Jesus. Sabe que a fé que você tem nem é sua? A fé é um dom de Deus, nem a fé é nossa. A graça é nossa? Não, a graça é de Jesus Cristo. Por isso que a salvação é pela fé. A salvação é graça mediante a fé. A fé é aquilo que é a ponte. A fé aqui é o caminho para que nós venhamos alcançar a graça e a salvação que há em Cristo Jesus. Então Paulo fala sobre isso. Eu quero falar algo aqui, que nós somos imputados pela fé. É os benefícios da graça. Aqui em Romanos, capítulo de número 5, versículo 1. Glória a Deus. A igreja está comigo? Romanos 5, primeiro. Posso estar lendo aqui? Sendo, pois, justificados pela fé. O que é justificado? É se tornar justo perante o Senhor. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existem duas pazes: paz com Deus e a paz de Deus. Quero falar da paz de Deus. Paz de Deus. Pastor, o que é paz de Deus? Estou na tormenta, estou na luta, estou na prova, estou na dificuldade, mas estou tranquilo, estou sereno, estou confiante no Senhor que Deus vai fazer alguma coisa sobre a minha vida. Está todo mundo desesperado, está todo mundo pensando, vai trocar o governo, vai fazer isso, minha conta está negativa, eu tenho que pagar um monte de coisa amanhã, eu tenho que resolver um monte de problema amanhã, mas eu estou tranquilo, eu estou confiante, porque eu sei que há um Deus do céu que tem o controle de tudo em suas mãos e Ele vai me dar a vitória. Isso é a paz de Deus. É estarmos tranquilos diante da tormenta, diante da dificuldade, diante dos problemas que nos sondam, que nos rondam. Eu estou em paz, eu estou tranquilo, porque eu acredito em Jesus e eu sei que Ele fará o melhor por mim. Isso é paz de Deus. Entendi, pastor? Paz com Deus. Está preparado para subir um pouquinho o nível espiritual? Entendeu o que é paz de Deus? O que é paz de Deus? Está caindo tudo, está desmoronando tudo, mas estou tranquilo, estou confiante, estou acreditando, a minha fé está lá em cima. Eu sei que existe um Deus que pode todas as coisas. Isso é paz de Deus. Tem pessoas que conhecem? Conhece alguém assim que está caindo tudo? O cara está tranquilo. Rapaz, o que esse cara tem que eu não tenho? Tanto de coisa para resolver amanhã, tanto de conta para pagar amanhã, tanto de processo que nós temos nas costas. O cara está de boa, o cara está tranquilo. Às vezes a pessoa chega e você, cara, como é que você tem essa paz? Me dá um pouquinho dessa paz aí que você tem. Eu tenho paz de Deus. Eu confio naquele que pode fazer todas as coisas. Eu confio no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu confio naquele que tem o controle em suas mãos, que está sentado à direita de Deus Pai. Eu confio nele. Eu tenho paz de Deus. Eu posso dormir tranquilo e repousar, porque eu sei que a vitória vai chegar amanhã. Estou tranquilo. Paz de Deus. E a paz com Deus? Éramos inimigos de Deus. Paulo vai dizer: éramos inimigos de Deus, versículo 10. Mas somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Paulo está dizendo em outras palavras: éramos inimigos de Deus, perdemos a graça, perdemos a presença de Deus, perdemos tudo, mas existe um ser que é mais poderoso do que eu. Assim diz João Batista: eu não sou digno de calçar a sua sandália. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Aquele que é mais poderoso, ele me reconciliou com Deus. Hoje eu tenho acesso, hoje eu tenho relacionamento com Deus. E isso é paz de Deus.
É aquele que estava longe de mim, hoje ele está próximo de mim. Eu quero trazer uma verdade para você aqui hoje, que às vezes não pode te agradar muito. Paulo vai tratar o pecado de uma forma mais revolucionária que eu já vi. O profeta Isaías, se você quiser depois ler em sua casa, Isaías 64, verso 6. Pois lê. Isaías 64, verso 6. Trapos de imundícia. Preste atenção. Trapos de imundícia. Sabe o que significa isso no nosso diálogo? Nas nossas palavras aqui, tirando do grego, é a mulher do seu período menstrual. Usou aquele lenço, usou aquele tecido, enrola e coloca no lixão. E aquele lixão, todas as mulheres fazem a mesma coisa. Imagina o cheiro. Cheirava mal. Contraía as moscas. Tinha bactéria. Ninguém conseguia chegar perto. É Isaías olhar para aquele lixão com fluxo menstrual da mulher impura, naquela situação, e dizer: eu sou trapo de imundícia. Assim é o pecado que habita em nós. É o pecado que eu e você contraímos dentro de nós. Trapos de imundícia. Assim é o pecado, assim é o cheiro mau que sobe as narinas de Deus quando eu e você desobedece ao Senhor. Aquele cheiro que está no lixão, aquele cheiro de fluxo menstrual, é o que sobe nas narinas de Deus quando eu e você desobedece ao Senhor. Quando eu e você peca contra Deus, isso fere a santidade e o caráter de Deus. Imagina Sodoma e Gomorra quando sobe aquele cheiro. Imagina o cheiro do céu, como que estava o céu. O que você acha que Deus jogou fogo? Queimou tudo. Imagina o que acontecia naquela cidade. Estou dando uma referência, Sodoma e Gomorra. Assim é o nosso pecado. Assim é o mau cheiro que sobe. Isso é muito sério. O pecado tem que ser tratado de algo sério dentro da Bíblia. Assim era. Contraía moscas. Mas existe alguém que veio por mim e por você, que veio do céu para a terra e tirou todo o pecado que havia dentro de mim e dentro de você, e trouxe salvação e esperança para a minha e para a tua vida nessa noite. A salvação chegou para você nessa noite. A graça do Senhor te alcança nessa noite. Assim é o pecado. E Paulo está no dilema. Romanos 6, 7 e 8. Paulo, ele está em drama. Ele está vivendo um processo. E esse processo é um processo de santificação que nós devemos carregar. Pastor, o que é santificação? É ser como Deus, santo. É ser como Deus, não gostar do pecado. É ser como Deus, alguém íntegro, obediente, responsável. Estamos em um processo de santificação. Pastor, o que eu preciso de ter para ter esse processo? Eu preciso primeiro do Espírito Santo. Para ter o Espírito Santo, eu tenho que crer em Jesus. Eu tenho que aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador. O Espírito Santo começa a operar em mim, ele começa a me ajudar. Depois, pastor, eu preciso da palavra, que a palavra ela me santifica de fora para dentro. E o Espírito Santo opera em mim de dentro. O Espírito Santo opera em mim de dentro. E a palavra de fora. Estamos em um processo. Estamos em melhoramento a cada dia. Até Jesus voltar, estaremos nesse processo. Significa que eu e você precisamos de Deus todos os dias da nossa vida. Não é só uma vez na semana, não é só um mês. Eu e você necessitamos de Deus todos os dias, porque estamos em um processo de santidade, de ser santo como Ele é santo, de ser digno como Ele é digno, de ser verdadeiro como Ele é verdadeiro. Assim é Deus nas nossas vidas. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Paulo usa algo interessante, Romanos 7. Vamos aqui. Romanos 7, versículo número 2. Sei que é muita informação, é muita coisa, mas eu tenho que falar desse assunto aqui, porque é um assunto
que Deus, Ele falou no meu coração. Não adianta a gente fazer culto, pregar, fazer campanha, se nós não repudiarmos o pecado. Quero que você saia daqui com ódio do pecado, com raiva do pecado. É isso que eu quero que você faça. Todos encontraram? Romanos 7:2? Preste atenção. Romanos 7:2. Porque a mulher está sujeita ao marido, enquanto ela viver, está ligada pela lei. Mas morto, o marido está livre da lei. De sorte que, vivendo o marido, preste atenção, será chamada adulta se for do outro marido. Mas morto o marido, livre da lei. E assim não será adulta se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Sei que às vezes a leitura você não entendeu muita coisa, né? Preste muita atenção aqui, que eu vou tentar explicar de uma forma bem tranquila. No Antigo Testamento havia um casamento. Paulo trata a lei como um casamento. Eu quero que você olhe para mim e preste muita atenção. Só que Deus era traído todo dia. Quem era o noivo? No Antigo Testamento. Alguém sabe? Quem era o noivo? Quem era o noivo? Quem era a noiva? Não. Na antiga lei. Quem era o noivo? Quem era o noivo? Quem era a noiva? Quem era a noiva? Israel. Israel era a noiva. Presta atenção. Todos os dias o povo vinha para o culto, adorava a Deus, sim ou não? Exaltava o Senhor, não era? Aí no outro dia, vamos colocar para a Bíblia. Deus levantava um homem. Deus levantou, vamos colocar Josué. Deus levantou Josué. Josué entrou em Canaã, sim ou não? Conquistou a terra, sim ou não? Dividiu as terras para as 12 tribos, sim ou não? O que aconteceu quando Josué morreu? O que o povo voltou a fazer? Prostituir, idolatrar outros deuses, traiu Jesus, traiu a Deus. Paulo está dizendo aqui em outras palavras: quando o marido é vivo, está dentro do casamento, a mulher submissa ao marido, sim ou não? Sim ou não? Está ligada à lei. A lei é a carne. O que é a lei? A carne. Só que tinha uma segunda esposa na jogada. Só que tinha um amante na jogada. Quem que era amante? O pecado. Preste atenção. A lei é a carne. A lei é eu e você. A carne, você não habita em uma carne, você não tem um corpo. O que o seu corpo inclina? O que o seu corpo inclina? O pecado. Então a lei, a primeira aliança, era fraca. Porque a lei, quando vinha amante, o pecado, o que a gente fazia? A gente se relacionava com ela. E diante de Deus, isso é adultério espiritual. Adianta você vir para a igreja, cultuar a Deus e amanhã fazer um monte de coisa errada? Sabe o que Deus está falando? Enquanto a lei operava em nós, havia morte. Porque a consequência do pecado é a morte. Só que, para que você esteja livre, o marido tem que morrer. Enquanto a carne estava sobre você, não tinha como você casar novamente com o segundo casamento, porque você estava ligado à carne. Mas a carne precisava morrer para que você nascesse de novo em Cristo Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando Jesus veio, preste atenção, Jesus veio, desceu e morreu por mim e por você. Ele nos libertou da lei do pecado. Ele agora é o noivo. Você está entendendo? O primeiro casamento foi desfeito, porque Jesus veio e tirou a carne maldita que nós temos, que vai para o pecado, que quer o pecado, que nós não temos mais isso. Quando eu e você está em Cristo Jesus, a lei do pecado não opera sobre as nossas vidas, mas opera em nós aquele que ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele opera em nós, não a lei do pecado.
Hoje a graça veio para que nós tivéssemos vida. Porque enquanto estávamos ligados ao antigo casamento, aquilo traria morte. Porque sempre quando a amante vinha, a gente pecava. Mas hoje, quando Cristo está em você, o Espírito Santo está em você, quando vem a amante, quando vem o pecado, você tem força para dizer não. Quando o pecado vem te afligir, você fala não. Você consegue falar não. Você tem força para falar não. Porque antigamente nós não tínhamos coragem de falar não para o pecado. Hoje nós temos essa força, porque a nossa força não é nossa. A Bíblia diz que a nossa força vem do Senhor, aquele que criou o céu e a terra. Hoje nós temos força. Paulo trata isso como casamento. Paulo está em um dilema aqui. Se você ler aqui no versículo 18, Romanos 7, 18, Paulo vai dizer: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha o versículo 20: ora, se eu não faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha o versículo 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está em um dilema aqui. Paulo está falando: eu não consigo fazer o que eu quero. Quando eu quero fazer o bem, eu só sei fazer o mal. Aquilo que eu não quero fazer, eu acabo cometendo. Paulo está em Roma, e Paulo vai ver um julgamento em Roma. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Paulo está vendo um homem que matou, assassinou o outro. Roma pegava aquele homem, aquele assassino, e colocava uma condenação sobre ele. Qual era a condenação daquele homem assassino? Amarrava-se o morto junto com o assassino, e o assassino, como estava morto pregado junto com o outro, entrava em um estado de decomposição. Ele morria junto com aquele que o matou. Quando Paulo vê aquilo, Paulo vai dizer, e Paulo vai escrever a carta aos Romanos, e vai dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está dizendo: assim é o pecado que está em mim. Se eu não me livrar desse corpo, se eu não me livrar desse pecado, ele vai acabar me matando. Se você não fala não para o pecado, ele estará amarrado dentro de você, e ele estará em decomposição, e vai estar te matando aos poucos, e o pecado vai trazer a morte sobre a sua vida. Assim era o pecado. Paulo está dizendo: quem me livrará desse corpo? Sabe que em outras palavras o que Paulo está dizendo? Quem vai tirar você do vício, do cigarro, da droga? Quem vai tirar você da pornografia? Quem vai tirar você da masturbação? Quem vai tirar você dessa vida de engano? Quem vai tirar você do vício da droga? Da onde você vai ter força para falar não quando a tentação vier sobre você? Paulo está dizendo isso. Quem me dará força para falar não para o pecado? Quem é esse ser que vai me salvar? Mas Paulo vai dar um brado de vitória, que eu e você vamos dar aqui nessa noite. Paulo vai dizer no versículo 25, preste muita atenção. Paulo vai bradar e vai dizer: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aí em Romanos 8, Paulo vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo está dando brado, e Paulo está dizendo: Jesus será aquele que me libertará da vontade e do prazer da lei do pecado. Quando você tiver vontade, Jesus vai te dar força para falar não para o pecado. Quando você quiser se drogar, se prostituir, Jesus vai dar força para você falar não, você me pertence. Vai vir uma força que você não sabe, que você não está entendendo. O Espírito Santo vai olhar para você e vai falar assim: lê a Bíblia. Não lê, não olhe o celular agora, não entra nesse site agora. Você vai ler a palavra do Senhor. Isso vai te dar força. Existe um ser que habita dentro de você, que dá força para você todos os dias, para você falar não para o pecado, não para o desejo da carne, não para a vaidade, não para o desejo carnal que quer tentar fazer você se prostituir contra Deus. Existe um ser em você, e que
ser é esse, pastor? O Espírito Santo de Deus, que opera em você as maravilhas de Deus. Não é você que prega, é o Espírito Santo que faz. Não é você que louva, é o Espírito Santo que abre a sua boca e louva por você. Não é mérito seu, é mérito dele. É a graça dele operando em você. Isso é muito sério. Apocalipse 2:10, só marque: seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Vou falar mais uma vez: seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Suporte a tentação, suporte a dificuldade, porque se você for fiel ao Senhor, Ele te dará a coroa da vida eterna. Não é fácil, mas o Espírito Santo vai te dar força. Não é fácil, mas Deus estará operando a graça dele em você. Não é mérito seu, é mérito dele. Pastor, o que é graça? Favor imerecido. É misericórdia, é bondade de Deus. Não merecíamos a graça, mas Jesus, Deus, nos amou primeiro. A gente não merecia ser imputado, a gente não merecia a reconciliação, a gente não merecia a justificação, mas Jesus naquela cruz do Calvário trouxe redenção. Se eu for falar sobre redenção, eu fico um pouco pregando aqui, mas eu quero abreviar, simplificar para você. Pastor, o que é redenção? Redenção é a nossa libertação do pecado. É eu e você ter força para dizer não para o pecado. Redenção é Jesus olhar para nós e falar assim: Pai, agora Ele tem força, agora Ele consegue negar a vontade do pecado, porque eu morri por Ele, eu deixei o Espírito Santo para Ele. É o Espírito Santo, com a força dele, operando em mim, operando em você. A gente tem estrutura e capacidade, tem intelectual e mental de dizer não para a vontade do pecado. É isso que Paulo está dizendo aqui: quem me levará do corpo dessa morte? É o Espírito Santo de Deus, que vai nos dar força nessa noite. Amém? Romanos 9. Paulo fala sobre o passado de Israel. Romanos 10, Paulo fala sobre o presente de Israel. Romanos 11, Paulo fala sobre o futuro de Israel. E chegamos em Romanos capítulo 12. Vamos ler Romanos 12. Romanos 12, aonde a justiça de Deus é aplicada, aonde os santificados e justificados darão graças a Deus quando chegar esse tempo. E esse tempo já chegou para mim e para você. Vamos ler aqui Romanos 12, versículo 1. Vamos ler toda a igreja comigo. Romanos 12, 1. Irmãos, rogo-vos pela compaixão. A igreja está aí? A igreja está comigo? Romanos 12, 1. Toda a igreja comigo. Rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso corpo racional. Preste atenção. Paulo está dizendo: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo está rogando. Paulo está fazendo o que, igreja? Rogando. Sabe quando Paulo está rogando? O que Paulo está dizendo aqui? Que nós devemos nos apresentarmos a Deus. Mas não é uma apresentação qualquer. Não é uma apresentação superficial. É uma apresentação total. Quando ele diz: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo para Deus. Paulo está dizendo aqui, é um sentimento profundo. As misericórdias é um sentimento mais profundo de Deus. É aquele sentimento que eu e você
eu posso colocar como sentimento de uma mãe, de um útero que está gerando um filho. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Quando você está gerando um filho, uma criança dentro de você, é o sentimento mais profundo que o ser humano pode ter. É verdade ou não é o que eu estou falando aqui? É o sentimento mais profundo, é um filho sendo gerado. E humanamente falando, a mãe sente dor, sim ou não? Quem aqui teve filho já sentiu muitas dores no parto? Quem aqui sentiu dores? Dor que só de você pensar, você já pensa, já vem a dor já. Sentiu dores ou não sentiu no parto? Mas as dores, quando a criança nasceu, valeu ou não valeu a pena? Quando você olha para aquela criança chorando, valeu ou não valeu a pena? Compensou ou não compensou? É Deus olhando para mim e para você. Está sendo falho, está sendo pecador, mas vale a pena morrer, porque Deus olha o futuro e vê você pregando a palavra. Deus olha o futuro e vê você agradecendo a Deus. Deus olha o futuro e vê você glorificando e exaltando o nome dele. Vê você na lama e depois te limpa, te dá vestes brancas e coloca você na posição de filho de Deus. É o sentimento mais profundo. Quando Paulo está dizendo: rogo-vos pela compaixão de Deus e pela sua misericórdia, Paulo está querendo que você se apresente a Ele. É o sentimento mais profundo. Eu coloco como um sentimento de uma mãe para um sentimento com o filho. Qual que é o maior amor que temos aqui na terra? Alguém pode me dizer? O maior amor terrestre, qual é? O amor de quem? De uma mãe por um. A mãe vai falar, vai ver o filho, ela vai ver maldade no filho? Ela vai falar para todo mundo que o filho dela é um filho ruim? O menino pode ser o diabo. Fala: rapaz, meu filho é uma bênção. Ela é. O menino pode ser um capeta incorporado lá. Derruba tudo, quebra tudo. Meu filho é uma bênção. É assim ou não é? A mãe trata o filho dessa forma? É ou não é, igreja? Estou pregando e vocês estão aí ou não? Escute. Para que apresenteis o vosso corpo. Quero falar do corpo aqui. O vosso corpo apresentei. Ele está dizendo que quando você se apresenta perante Deus, perante a igreja, não dá tempo de voltar mais. Paulo está dizendo que quando você apresenta a Deus, não tem como voltar atrás. Quando você chegar a se apresentar a Deus, venha por completo. Não deixe coisas lá atrás para resolver. Resolva aqui mesmo. Resolve o que você tem que resolver aqui hoje. Deus quer pela metade? Deus quer pela metade? Não. Deus quer que você se apresente completo. Quando você vai para a parte do sacrifício, há 3 elementos importantes dentro do sacrifício. Quantos elementos eu falei? Oblação, cheiro suave e libação. Oblação é carne, libação é a gordura, e cheiro suave, libação é sangue e cheiro suave é gordura. Existe um texto que eu até separei aqui, que Paulo vai escrever, 2 Timóteo 4,6, vai dizer assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Paulo estava falando assim: eu estou prestes a morrer, mas eu estou me apresentando como libação ao Senhor. Paulo está dizendo: valeu a pena morrer pelo Evangelho. Se for possível, eu irei até o fim pela minha fé. Se for possível, eu vou morrer por amor ao Evangelho de Deus. Isso é o sentimento que tem que ter entre mim e em você, ao ponto de morrermos, de entregar a nossa vida em favor do Evangelho de Deus. Tem que entender da morte, mas o crente não pode entender da morte. A morte tem que ser o nosso passaporte para a salvação. Se eu morrer em Cristo, eu viverei para sempre. Paulo está dizendo: se eu morrer pelo Evangelho, eu morrerei por amor a Cristo.
e vai valer a pena, porque eu vou morrer aqui, mas eu serei ressuscitado, porque Jesus ressuscitou entre os mortos, então Ele tem poder da morte para a vida. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que não tem como eu voltar atrás. Paulo está dizendo que quando nós apresentarmos ao Senhor, Ele quer que nós nos apresentemos de corpo, alma e espírito. Em outras palavras, Paulo está dizendo: os meus olhos vêm contemplar as grandezas do Senhor, e quando eu sentir o cheiro, vem ser um cheiro suave da tua presença. Quando eu sentir o cheiro, vem ser o aroma da rosa de Saron. Que as minhas mãos venham estar erguidas para adorar e engrandecer o teu nome. Que as minhas mãos têm poder para curar enfermo, expulsar demônios. Que as minhas mãos, aonde eu tocar, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter libertação. Os meus pés, eu vou andar para pregar a tua palavra, porque a tua palavra diz: quão formosos são os pés daqueles que têm o poder de pregar o Evangelho. Que os meus pés, quando eu for orar, venham estar curvados e engrandecendo o teu santo nome, porque os meus pés se dobram para aquele que é digno de toda honra e toda glória. Paulo está dizendo ainda que os meus lábios venham declarar que o Senhor é Senhor do Senhor e Rei dos reis. A boca fala, do coração está cheio. Eu quero falar das tuas grandezas e das tuas maravilhas. E quando eu venho ouvir a tua palavra, porque a tua Bíblia diz, a tua palavra nos diz que a fé vem do ouvir e do ouvir a tua palavra. Que o meu corpo venha se inclinar para o Senhor, que a minha alma, que é o sentimento, que as minhas emoções, que é o meu intelecto, venha reproduzir aquilo que eu visualizar na tua presença. Que os meus pensamentos venham se voltar aos pensamentos de Deus. E quando eu olhar para o céu, eu venha enxergar e venha compreender as tuas maravilhas. Que as minhas emoções venham se chorar na tua presença. Que eu venha ter o sentimento de misericórdia, de bondade, de longanimidade. Que o meu coração venha ser um coração voltado à adoração ao Senhor. A alma de Paulo estava com Deus, o corpo de Paulo estava com Deus, e que o meu espírito venha estar ligado ao Espírito Santo de Deus. Que o meu espírito, que é a única coisa que me liga ao Espírito Santo, venha ser como uma conexão. Quando o Espírito Santo falar comigo, o meu espírito venha estar vivo e ouvir a presença de Deus comigo. Paulo está dizendo: meu corpo está com o Senhor, a minha alma está com o Senhor e o meu espírito está com o Senhor. E Paulo está dizendo: o vosso corpo por completo seja apresentado a Deus. E Paulo vai dizer: em sacrifício. O sacrifício, eu já adiantei, é amarmos tanto a Deus, de dar a nossa vida por amor ao Evangelho. É estar tão ligado com Deus, tão conectado com Ele, que a minha vida não vale nada se não for para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu colocaria a minha vida em risco por causa do Evangelho. Paulo estava morrendo. Ele diz em Timóteo: está próximo a minha partida, mas eu vou tranquilo, eu vou feliz, porque o amor que eu tenho pelo Evangelho é um amor sacrificial, de entregar a minha vida como Cristo fez por mim. Paulo está dizendo: eu não quero ver você aqui no culto hoje, domingo, segunda-feira, sexta-feira, beber cachaça, prostituir, enganar todo mundo, continuar na vida do pecado. Quando você se apresentar a Deus, se apresente por inteiro, se apresente por completo, se apresente verdadeiramente, de corpo, alma e espírito. Deus não quer a metade de você, Deus quer você todo para a glorificação e exaltação do nome dele. Porque tem gente que vem no culto da graça a Deus, glorifica, e domingo está nas drogas, e no outro domingo está na prostituição, no outro domingo está fazendo coisa errada, está se drogando, está bebendo, está prostituindo. Deus não quer isso. Deus quer que você esteja por completo. Deus quer que todos os dias você esteja na sua presença. Deus quer que todo dia você esteja no altar de Deus, na presença dele, no padrão que ele quer que você esteja. Não é hoje adorar e amanhã prostituir. É isso que Deus quer.
quando se apresentar a Deus. O que é apresentar a Deus? Quando você vem para o culto, adore Ele de verdade. Não tenha fingimento em seu coração. Sabe o que Paulo está dizendo? Sabe o que é culto para Paulo? O culto já começou, não é agora. Tem gente que o culto, o pastor achava que o culto é só ensaiar domingo e cantar, todo mundo bater palma, dar glória a Deus, aleluia. E quando o pastor dá a bênção apostólica, o culto acabou. Culto não é isso para Paulo. Sabe o que é culto para Paulo? Culto para Paulo começa em casa. Culto para Paulo começa no seu trabalho. Culto para Paulo começa no seu trabalho. Começa você no ônibus, começa você lavando vasilha, lavando roupa. Você está falando com Deus, você está glorificando o Senhor. Culto é quando você está pregando a palavra para quem não conhece a Bíblia. Culto é quando você está fazendo bem. Culto é quando você está amando o próximo. Culto é quando você está respeitando aquela pessoa que está com você. Culto não é só aqui na igreja. Culto é a sua vida por completo. É um culto a Deus. Sabe o que eu aprendi? Culto é tudo aquilo que glorifica e exalta o nome do Senhor. É culto ao Senhor. Sabe quando você está no banheiro tomando banho, cantando, glorificando? Aquilo é um culto para Deus. Sabe quando você está no seu trabalho, pegando ônibus, pegando Uber, está todo mundo calado e você está falando: Senhor, guarda o meu dia, me liberta, me transforma. É um culto para Deus. Quando você ajuda o próximo, quando você faz o bem, é um culto para Deus. A sua vida é um culto para Deus. Culto não é só agora. Culto não é só daqui a alguns minutos que nós vamos acabar da bênção apostólica e você vai embora. Depois não é um culto mais. Culto é quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Culto é a sua vida por completo. É de manhã, à tarde e à noite. É um culto a Deus. Culto é o seu caráter. Culto é o que você faz. Culto é as suas obras. Culto é o que você pensa. Culto é o que você fala. Culto é o que você ouve. Tudo é um culto para Deus. Paulo está dizendo: o sacrifício vivo. Quem está vivo aí? Se você está vivo, você é um sacrifício vivo. Mas tem um sacrifício que Deus rejeitou. No Antigo Testamento, Deus não quis o filho de Abraão, Isaac. Ele não era santo, não era agradável, não era perfeito. Mas teve um sacrifício que Deus aceitou. Aquele que desceu do céu e morreu por mim e por você. Esse Deus aceitou. Esse morreu. Esse foi o último sacrifício. Não precisamos sacrificar nada. Só basta você ser fiel, obediente e temeroso ao Senhor. Aí Paulo vai dizer: santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então culto é tudo aquilo que exalta e glorifica o nome do... Aprendeu hoje? Culto é só agora? A sua vida, o que você faz, o que você pensa, tudo isso é um culto para Deus. Aqui é apenas uma expansão do